amados. Graça e paz. Vamos ler a nossa Bíblia. 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 18. Vamos ter dois versos nesse capítulo. Verso 5. 1 Samuel 18, verso 5. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Verso 14 agora. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. É importante, irmãos, nesse tempo, o Senhor falava com a igreja, né? Foi identificada com a sua igreja. O propósito da edificação da igreja, do corpo, está avançando, né? Às vezes nós não percebemos, mas o Senhor está edificando, o Senhor está avançando. E esse é um propósito ao qual nós devemos estar com o nosso coração posto sobre essa experiência da parte do Senhor, a edificação dele. E aqui o Davi nos mostra, né, uma experiência importantíssima para a nossa vida nesse tempo. Porque o Senhor está edificando a igreja. Isso é fato. Do outro lado, as portas do inferno estão combatendo contra as nossas vidas, contra a vida da igreja. Porém, ainda que nós sabemos que ela não vai prevalecer. Porém, nós temos que estar bem atentos nesse tempo. Davi aqui estava passando uma experiência difícil ali com Saul. Saul enviava Davi, mas tinha uma intenção por trás, né? Saul estava enciumado de Davi. Porque o povo elogiou mais a Davi do que o próprio rei Saul. Então surgiu algo no coração do rei Saul, algo oculto, né? E Saul começou a enviar Davi. E por onde Saul enviava Davi, por onde Davi ia, ele se conduzia com prudência. A prudência que havia no coração de Davi foi no nível que tocou o coração do Senhor. E no verso 14 diz: e o Senhor era com ele. O Senhor não anda com imprudente. O Senhor anda com prudente. Então, nesse tempo, ainda que a igreja está sendo edificada, e ela será edificada, ela está com o coração do Senhor edificado já, mas nós, irmãos, estamos como peregrinos numa terra estranha, nós somos forasteiros, e nós temos muito aperto de todos os lados. O nosso foco tem que ser a edificação do Senhor. Nesse caminho que o Senhor nos colocou, o foco deve ser a edificação do Senhor na sua igreja. Porém, do outro lado, nós temos vários combates tentando nos desviar desse caminho, desse propósito. O propósito de Deus é firme. Mas se nós não andarmos prudentemente nesse caminho, ao qual o Senhor nos colocou, nós vamos sofrer dano do outro lado. Então, Davi aqui é um exemplo de como se deve andar prudentemente,
se conduzir, ou seja, não sair desse caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Deve ter no nosso coração, irmãos, esse temor assentado no nosso coração. Esse temor deve estar ligado ao nosso coração. Amém. Porque o caminho do Senhor é reto, e nesse caminho nós não podemos, de forma alguma, inventar alguma coisa. Tentar cortar atalho, né? Ou andar nesse caminho com a nossa própria vontade também. Nossa própria vontade sempre atrapalha. Nossos sentimentos sempre atrapalham. Então, quando nós estamos no caminho, nós temos que ter uma coisa em mente: fazer a vontade do Senhor. Essa é a prioridade. A prudência sempre está alinhada na vontade de Deus. Todo prudente está ligado, está fazendo a vontade do Senhor. A imprudência nos leva a ser desobedientes à vontade. Então devemos andar com o nosso coração prudente nesse tempo, não se misturando, não permitindo nenhum tipo de sedução que está fora desse caminho, porque o Senhor, irmãos, Ele está trabalhando, certo? Amém. O Senhor, Ele continua trabalhando. O Senhor não para de trabalhar. E nós precisamos entender o nosso chamado para esses dias. O nosso chamado, o chamado da igreja, para estar perante o Senhor. É para permanecer perante o Senhor. Não é para nós visitarmos o Senhor uma vez por semana. É para permanecer na presença do Senhor. Esse andar no caminho é permanecer na presença do Senhor. É viver na presença do Senhor. Só ali nós teremos uma edificação correta da parte do Senhor. Amém. Experimentaremos essa edificação correta. Não faltará nada em nossa vida nessa edificação. O que acontece é que nós entramos no caminho e saímos do caminho. Entramos no caminho e consultamos a nossa carne. Entramos no caminho e consultamos a nossa carne. Irmãos, uma vez posto a mão no arado, não se deve nem olhar para trás. Devemos olhar para o Senhor. Nossos olhos precisam urgentemente estar no Senhor. O escritor de Hebreus, ele menciona no capítulo 12, olhando para Jesus. Ele não fala olhando para nós, ele fala olhando para Jesus. Por que eu devo olhar para Jesus? Irmãos, porque eu descuido, irmão, eu desvio desse caminho. Porque o caminho do Senhor, ele o caminho do Senhor, ele é para frente. O caminho do Senhor não faz curva. Então, o nosso coração, ele tem que estar unido ao caminho do Senhor. O Senhor nos pôs um bom caminho, e ali devemos permanecer. Então, o escritor de Hebreus fala: olhar para o Senhor, olhar para Jesus, e permanecer olhando para Ele, porque senão haverá embaraço, haverá que nos prende e haverá pecado. Nós seremos alcançados por essas duas coisas, tanto o embaraço como pelo pecado. Uma coisa atrai a outra, irmão. Mas quando nós estamos com um propósito no coração, e esse propósito é Cristo, é a sua edificação, eu não paro, eu avanço. Amém. Eu não estaciono a minha vida nas minhas próprias coisas. Lembrando que nós estamos em uma caminhada. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 33. Uma experiência que nós já conhecemos, já foi mencionada numa das reuniões.
acerca da vida de Josué. Josué ainda um jovem, né? Irmãos, as nossas experiências, o nosso amadurecimento, o nosso crescimento espiritual, ele acontece perante o Senhor. É diante do Senhor, diante da sua palavra, é uma vida diante dele que vai nos amadurecer, que vai nos trazer experiências do Senhor. Eu não estou falando experiências dos gentios, estou falando experiências do Senhor. Aquelas experiências que Ele propôs como princípio, né? Como uma colocação, como mandamento, que gera crescimento, porque se eu aplico, né, os princípios do Senhor e guardo os mandamentos do Senhor, automaticamente eu vou receber a vida do Senhor e eu vou crescer na presença dEle. Eu vou crescer na verticalidade, mas também na horizontalidade. Amém. Eu cresço para Ele e para a igreja. Essas duas coisas estão unidas. O Senhor e a igreja do Senhor. Então, quando eu cresço no Senhor, eu estou crescendo diante da igreja. Como que eu devo amar o Senhor? Claro, irmão, guardando os seus mandamentos. Ele deu um mandamento para Pedro. Qual foi o mandamento que o Senhor deu para Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor. Eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuide das minhas ovelhas. Esse é o mandamento que eu dei para Pedro. E você perguntou 3 vezes a Pedro. Ali o Senhor estava, claro, restaurando a vida de Pedro. Mas essa palavra para nossas vidas também no tempo atual, irmão. Se amamos o Senhor, cuidamos das coisas do Senhor, porque as coisas são do Senhor, não são nossas. Um dia nós teremos as nossas coisas, mas primeiramente nós cuidamos das coisas do Senhor. Esse é um princípio que deve ser respeitado. Se você larga a mão das coisas do Senhor e vai cuidar das suas próprias coisas, irmão, como o Senhor falou para Davi, o Senhor era com ele, mas nesse caso será o Senhor, não será conosco, porque nós deixamos as coisas do Senhor. As coisas do Senhor está ligado ao próprio Senhor. Então, o nosso coração precisa novamente, o Espírito Santo deseja atear fogo no nosso coração, irmão. Despertar o nosso espírito, levantar novamente aquele desejo ardente pelo Senhor. Ainda que vivemos um tempo difícil, mas é nesse tempo difícil que o nosso coração tem que queimar pelo Senhor. Não é nos tempos bons, é nos tempos difíceis. E por isso, para que esse fogo retorne, nós precisamos estar na presença daquele que pode enviar esse fogo. E se nós estivermos longe, como esse fogo virá sobre a nossa vida? Como esse fogo virá sobre a tua vida? Como haverá um despertamento dentro de você? Longe do Senhor, irmão, nós estamos descobertos, vulneráveis a tantas coisas do mundo, a tantas ideias. O que nos guarda, nos protege sim, a presença do Senhor, porque Ele nos cobre com as suas asas, nos esconde no seu pavilhão. Então, as nossas ideias, os nossos pensamentos, irmãos, que estão fora, né, da vontade do Senhor, vai nos atrapalhar, vai nos tirar dessa proteção. Às vezes nós produzimos ideias que são iscas para nos tirar
da presença do Senhor e nós não percebemos. Por isso precisamos do quebrantamento da parte do Senhor. Precisamos de um quebrantamento. É como aquele grão de trigo caindo na terra. Se ele não morrer, ele fica só. Não serve para nada. Agora, se ele cai na terra e ele é quebrantado, aí o fruto que está dentro dele germina, cresce. Esse é o quebrantamento. Esse é o quebrantamento que nós precisamos urgentemente. Porque nós começamos aí a não ter vontade de ler, não ter vontade de orar, não ter vontade de vir na reunião, não ter vontade de dar comunhão. Enfim, eu começo a viver para mim mesmo. Isso é para todos nós. Não é para um, para outro, para todos nós. Por isso precisamos viver e estar na presença do Senhor. Amém. Nós não podemos abrir mão. Aqui em Êxodo, capítulo 33, verso 11. Êxodo 33, verso 11. Vamos ler a partir do verso 8. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da terra. Então nós vemos essa experiência, quando Moisés saía à tenda da congregação, o Senhor ali falava com ele, o Senhor ali se manifestava numa coluna, numa nuvem de glória, e falava com Moisés face a face. E esse testemunho, irmãos, Moisés teve até no último dia. Diz a palavra que o Senhor falava face a face a Moisés. Só para confirmar esse testemunho, que está em Deuteronômio, capítulo 34, verso 10, Deuteronômio 34, verso 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Irmãos, como que o Senhor vai nos conhecer hoje? Como estar diante do Senhor face a face? É pelo Filho, é por Jesus. É por Ele que temos acesso a esse caminho reto, diante da face do Pai. É por Jesus Cristo, é pelo Filho. Então Josué é uma figura que nós temos que tomar como exemplo. Josué todos os dias estava ali e permanecia ali na porta da tenda o tempo todo, irmãos. O tempo todo. A igreja precisa permanecer diante do Filho o tempo todo. O tempo todo. Sim. Devemos perseverar na presença do Filho todos os dias.
Irmãos, para tudo que você está fazendo. Inverta o teu modo de viver. Veja que o Senhor, que o Filho, é o que você tem de mais importante e precioso nesse tempo e para todo sempre. O que nossas mãos produzimos vai ter fim, irmãos. Vai ter fim. O Senhor desce a Samaria por uma necessidade, para trazer uma experiência àquela mulher samaritana, e Ele diz: agora é a hora é agora, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. É estar diante do Senhor, estar diante do Filho o tempo todo. Aquele que o adora em espírito e em verdade é aquele que permanece diante dele em todo o tempo. Não é uma reunião de louvor, é um serviço voluntário diante do Senhor que nós oferecemos ao Pai através do Filho. Um verdadeiro serviço. Adoração significa serviço, irmão. Em espírito e em verdade. Ou seja, é algo voluntário. É algo que você decidiu, porque você entendeu que Jesus é o Senhor e que Ele é digno. Então você se oferece voluntariamente a estar diante dele todos os dias. Por isso que o nosso coração precisa de um toque da parte do Senhor para ver o que Ele é bom. Provar e ver de que o Senhor é bom, irmão. Às vezes nós damos honra para nós mesmos, naquilo que fazemos, naquilo que falamos, mas bom é o Senhor. Por isso é necessário que o nosso espírito pare diante dele. Nesse tempo, o mundo fala para você: você deve fazer, você deve produzir, você deve continuar, você deve isso, você deve aquilo, você precisa disso, você precisa daquilo, isso é necessário. Uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Olha, o Senhor falou o que é necessário para nós. Isso é necessário. Maria escolheu a boa parte. Josué escolheu a boa parte. Aquela galeria de heróis da fé lá de Hebreus 11, né? Aquela testemunhos daqueles irmãos, todos eles escolheram a boa parte, irmãos. E o Senhor deixou registrado até no dia de hoje. Ó, esse é o caminho. O próprio Senhor falou: sem ti nada posso fazer. Sem ti nada posso fazer. Sem o Senhor, homem algum pode fazer alguma coisa, irmão. Vamos abrir o livro de Lucas. Lucas, capítulo 2. O Senhor abre o nosso entendimento essa manhã. Amém. Para vermos o propósito dele, o propósito eterno dele. É o único, não tem dois propósitos e não haverá outro. Ele nos incluiu nesse propósito. Há 25 anos atrás, o irmão Aniceto disse assim: ore para que você seja participante desse propósito. Quem lembra disso? Eu lembro. Ore
ore para que você seja participante um dia que Ele ministrou acerca do propósito eterno de Deus. Deus quer fazer vocês participantes desse propósito. Amém. Isso é real, irmão. Lucas capítulo 2, verso 49. 2:49 diz assim: e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Então, todos os anos, a família de Jesus subia para Jerusalém na festa da Páscoa. E um ano eles foram e perderam Jesus lá. E voltaram para casa, e voltando para casa eles lembraram: cadê Jesus? E voltaram atrás de Jesus até Jerusalém. E Jesus tinha 12 anos, irmão. E quando eles acharam o Senhor, Jesus falou: por que vocês estão me procurando? Não importa, ou convém tratar dos negócios do meu Pai. Jesus, com 12 anos, já estava cuidando dos negócios do Pai. Nós precisamos de um despertamento. Existe um negócio mais importante do que o nosso negócio. É o negócio do Pai. Nós estamos pondo dinheiro na caixinha. Cuidando de nós mesmos, esquecendo do negócio do Pai. O Senhor nos chamou a igreja para cuidar dos negócios do Pai. É importante isso, irmãos. A experiência de Josué, na porta da terra. Enquanto todos se levantavam e adoravam a porta das suas tendas, Josué estava na porta da tenda da congregação, presenciando toda aquela glória enquanto o Senhor falava com Moisés. Irmãos, a glória do Senhor é para ser experimentada de perto, não de longe. Sabe a experiência de Jó? Antes te conhecia de ouvir falar. Jó tinha todos os requisitos de um homem correto. Ele era justo, um homem bom, temente a Deus, se apartava do mal. Olha, quem não quer esse testemunho? E quem falou isso de Jó foi o próprio Senhor. Mas ele fala: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar. Agora eu estou com Ele, de andar, de ter contato. Ninguém conhece o Senhor de longe. Nós podemos ter todas as características. E devemos ter, mas não podemos esquecer que a comunhão com o Senhor, o conhecimento do Senhor, supera tudo isso. Porque muitas vezes nós temos esse testemunho e nós nos vangloriamos com isso. E nós tomamos a glória do Senhor para nós. Mas quando nós carregamos o testemunho do Senhor, quando nós vivemos perante a face de Cristo, o louvor, a glória, irmãos, é para o Senhor. É para o Senhor. O nosso ego, ele tem uma sutileza muito grande de querer tomar, de usurpar coisas. Mas é o meu direito, né? Eu que fiz isso. O Senhor disse: não é o que planta, não é o que rega, mas é quem dá o crescimento.
Você pode plantar, você pode regar dia e noite, o ano todo, mas se o Senhor não se agradar de ti, Ele não dará o crescimento. Isso é uma experiência para a nossa vida como igreja. É o Senhor, é a dependência do Senhor, é honrar o Senhor em todas as coisas, é cuidar do negócio do Pai. Cuidar do negócio do Pai. Sabe, Saul, o nosso ego é tão complicado, irmão, que Saul, quando voltou de enfrentar os amalequitas, né, e poupou o rei, e poupou o melhor do gado, Samuel foi ao encontro dele numa cidade, e chegando naquela cidade, Saul já não estava mais lá. Mas Saul fez um negócio interessante, o ego dele. Ele fez um monumento, ele levantou um baluarte. Isso significa um monumento de honra, de glória para si. Olha, ele tinha acabado de desobedecer ao Senhor, no dia seguinte criou para ele um monumento para ser honrado. E ele se encontra em uma outra cidade, ele se aproxima de Samuel e diz: olha, eu cumpri a vontade do Senhor. Passou um segundo, uma ovelha berra, um boi mudo, e Samuel fala assim: mas que barulho é esse? Cuidado, irmão, você pensa que a tua honra vai te entregar no dia. Então, diante dos homens, o Senhor tinha honrado Saul, né, quando ele criou aquele baluarte, quando ele criou aquele monumento. Mas perante Deus ele tinha sido reprovado. Então nós precisamos, irmão, andar na presença do Senhor. O importa é agradar o Senhor. O importa, irmão, é agradar o Senhor. No domingo passado, nós estávamos ministrando, e aqui no livro de Provérbios, deixa eu só conferir para os irmãos. Provérbios capítulo 15. Verso 16. Melhor é o povo com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Isso é sabedoria, irmão. Isso é um conselho do Senhor. Melhor é o povo com o temor do Senhor. Irmãos, porque o temor do Senhor, ele traz consigo uma experiência incrível, que é o conhecimento de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então eu posso ter pouco, mas estou no temor, tenho conhecimento do Senhor. Eu tenho muito, e esse muito está me trazendo inquietação, e não me traz conhecimento do Senhor. E nesse tempo, o que nós precisamos, irmãos? Conhecer o Senhor. É o tempo de buscar o Senhor, de buscar o conhecimento do Senhor. Eu não estou dizendo aquele Jesus que andou com os discípulos, aquele Jesus
em carne, que muitos querem segui-lo, mas não percebe que Jesus veio em carne, morreu numa cruz, mas ele ressuscitou. Amém. Nós temos que conhecer o Cristo ressurreto. Amém. Amém. Podemos, claro, nós temos que estudar acerca da vida do Senhor, desde o seu nascimento até a sua morte, mas nós temos que experimentar do Cristo ressuscitado, irmãos, que nos leva, nos deu condição de adentrar na presença do Pai. Amém. A experiência dos discípulos antes é uma, e nós vemos a experiência dos discípulos depois é outra. Essa experiência nós precisamos alcançar, entender, foi para isso que o Senhor nos chamou. Onde está o Josué? Onde estão as Marias? Onde está o Samuel? Onde está o Jós? Tem que estar em algum lugar, irmão. Porque tem homens e mulheres que amaram o Senhor profundamente. Onde está a Ana? Tem Ana por aí. Simeão que se alegrou no Jesus bebê. Hoje nós não nos alegramos nem no Senhor ressuscitado. Então o Senhor precisa, a palavra precisa retornar para dentro de nós. Nós nos enchemos com muita coisa e ficamos vazios dele. Vamos esvaziar dessas muitas coisas e nos encher dele. Amém? O Senhor falava com Moisés face a face, cara a cara. E se nós abrirmos aqui no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 1, verso 1, o que diz aí? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O Senhor tem falado nesses últimos dias pelo Filho, tem falado à igreja pelo Filho, e a sua voz é poderosa para nos edificar, nos fundamentar, nos fortalecer, nos socorrer. Amém. Em todo o tempo. Amém. E nos prover uma das maiores batalhas do Senhor foi que o Senhor tirou o povo da escravidão do Egito por 400, alguns falam que mais de 400. O Senhor tirou aquele povo, irmão, com mão forte, né? Maravilhas quando o Senhor operou através da mão de Moisés ali no meio daquele povo. Eles entraram no deserto, já vendo muitas coisas muito maravilhosas da parte de Deus. E o povo vai para o deserto querendo sacrificar, querendo oferecer holocaustos a Deus. E o Senhor fala com eles, está lá em Jeremias, capítulo 7, fala com eles: olha, eu nunca vos pedi holocaustos e nem sacrifícios. Eu te pedi que vocês me ouvissem. O quanto é difícil, irmãos. O quanto o nosso ego é submisso. O quanto o nosso ego não quer dobrar os seus ouvidos à voz do Senhor.
Então essa batalha, desde sempre, né? Então, mas é interessante que todos aqueles que não ouviram, os seus corações voltaram para o Egito, mesmo estando na congregação. O Senhor nos deu ouvidos de ouvir, ouvidos espirituais, ouvidos espirituais que aprendem, e possa deixar as nossas próprias coisas, irmãos. O povo quis chegar a Deus, eles construíram, se uniram e construíram uma torre. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado em se unir com o nosso ego, porque ele não vai ao Senhor, ele quer construir um atalho para o Senhor. Eles querem levar o Senhor aqueles que eles acham que é certo. Só que o Senhor derrubará todo esse tipo de obra, porque a obra única é através do Filho. Ele está edificando através do Filho. Ele nos faz agradáveis a Ele através do Filho. Ele nos abençoa através do Filho. Ele nos sustenta através do Filho. Ele nos faz conhecer através do Filho. Os irmãos estão compreendendo? Então, qual é o centro de todas as coisas? É o Filho. Nós devemos construir, edificar sobre o Filho. Paulo fala que ele lançou o fundamento, e veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Devemos fazer uma avaliação dessa edificação que nós estamos fazendo. Devemos avaliar, olha, será que nós estamos edificando da maneira correta? É ouro? É prata? É pedras preciosas? Ou é madeira? Ou é feno? Ou é palha, irmãos? Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Volte para o Senhor. Não dê continuidade a essa edificação de madeira, de palha, de feno. Porque o fogo vai provar. O fogo vai provar isso. E não vai ser um resultado agradável para essa edificação. É tempo, irmãos. É tempo de ouvirmos o Senhor. Noé ali, disse que foi mais de 100 anos construindo aquela arca, né? Noé ali, mais de 100 anos construindo a arca. E a palavra sendo anunciada. E o povo nunca se posicionou, nunca teve fé para se posicionar. E chegou o dia, o próprio Senhor fechou a porta da arca, né? Ninguém pôde entrar mais. Então, irmãos, para entrar nessa arca tem que ter fé. Precisamos crer que a obra tudo surgiu nele e será consumida nele. Em todo o tempo. Começa nele e termina nele. Não consumido, consumado. Terminado. Acabado. O Senhor verá a obra, como diz o profeta, né, da sua alma. Né? Verá o fruto do seu penoso trabalho. Amém. E não quero estar junto daquele fruto, irmão. Precisamos desejar. Não podemos ficar junto com aqueles, não podemos esperar, eu vou fazer isso, eu tenho tempo. O teu tempo se chama hoje, o meu tempo se chama hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez para estarmos na sua presença.
Então, meus amados, Josué permanecia ali calado e ouvindo, e vendo. E isso ia produzindo algo dentro dele. Isso ia transformando a vida dele. Até no dia, o Senhor ordena a Moisés chamá-lo e impor sobre ele as suas mãos. A recompensa veio, irmão. A recompensa veio. A recompensa veio. Se eu não me engano, é no livro de Coríntios. Vamos abrir aqui 1 Coríntios. Primeiro Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha, irmão, palavra para nos dar ânimo para trabalhar, ânimo para servir, ânimo para estar na presença do Senhor, porque o Senhor vê todas as coisas e com Ele está a nossa recompensa. Na sua vinda verá a nossa recompensa. Não ponha a tua confiança nas coisas terrenas. Não edifique palha, não edifique madeira, não edifique feno. Se entrega ao Senhor. Essa palavra de Coríntios é maravilhosa. Precisamos crer, irmão. Amém. Você crê de tal maneira que você vai romper com isso, romper com aquilo que te prende. Deus é fiel. Vamos em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Irmão, depois leia o capítulo 6 de Hebreus. Vamos ler o verso 9 e o verso 10. Mas se vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos, e ainda assim. Como mostramos o nosso trabalho ao Senhor, um trabalho de amor? Como mostramos ao Senhor como Ele vê, de que forma Ele vê? É quando nós fazemos para o outro, irmão. É quando serviste aos santos. Quando servimos aos santos, mostramos para o Senhor que o amamos. E Ele é justo para recompensar. Amém? Nesta manhã, irmão, que teu coração possa permitir ser compungido, ser tocado pela palavra do Senhor. Não volte para a tua casa com o coração fechado. Lembra do teu chamado, que o Senhor te chamou para a obra. Lembra. Isso não mudou. Ele não vai mudar por nada.
Vamos orar? Vai dar 5 minutos aí para você no teu lugar. O Senhor está edificando a igreja. Quem quer ser participante, coloca diante do Senhor. É um privilégio ser cooperador do Senhor na edificação da casa. Coloca no coração e diz: Senhor, eu quero. Se esse é teu desejo, claro. Nós devemos ser obedientes ao chamado do Senhor. E na casa do Senhor, todos têm uma função. Cada um segundo a graça que recebeu. Cada um no lugar que foi colocado pelo Senhor. Mas todos possuem um serviço que deve usá-lo para honrar o Senhor. Graças te damos esta manhã, Senhor, porque Tu és o Senhor soberano. Queremos, ó Deus, esta manhã nos humilhar diante do Senhor, o nosso coração. Se temos saído de alguma forma do propósito, do caminho do Senhor, queremos retornar, Senhor. Não queremos fazer obra paralela, Senhor. Queremos ser fiel àquela obra que o Senhor tem nos chamado, Senhor. Estás edificando a Tua igreja, Senhor. Fala conosco, fala, Senhor, com o teu coração. Que os irmãos voltem, Senhor. Que os corações sejam cheios de temor, que essa palavra possa tocar nos corações, que os irmãos possam buscar a Tua face e viver perante a Tua face, Senhor. Porque tudo passa, Senhor. Ó Deus, tudo que é no mundo passa, Senhor. Mas aquele que faz a Tua vontade permanece, Senhor, para sempre. Queremos edificar aquilo que é para sempre, que é eterno, Senhor. Tudo vai passar, tudo que nós tocamos vai passar, Senhor. E nós só temos a bênção quando estamos diante do Senhor. Estamos no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender e quebrando o nosso coração. Nosso coração seja quebrado pelo Senhor, tocado pelo Senhor, que voltemos a Deus a estar diante da Tua face, fazendo a Tua vontade, Senhor. Que cada um dos irmãos entenda e compreenda, Senhor. Em nome de Jesus, essa palavra toca no coração, que nada venha, que não haja nenhum empecilho no nosso coração, que não haja pedra, que não haja espinho, mas que haja boa terra no nosso coração. Receber a Tua palavra com bom grado, Senhor. Para que ela produza o fruto do Senhor em nós. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor essa manhã. Amém, Senhor.